Fala galera, professor Clóvis Teodoro e hoje nós iremos falar sobre um assunto de suma importância, bullying. É um caso recorrente que acontece em todas as escolas e nós, professores, precisamos estar atentos aos estudantes que sofrem bullying ou cyberbullying. Mas, aliás, o que é o bullying? A gente está falando sobre um conjunto de agressões físicas e verbais que um indivíduo causa em outro indivíduo. Então, em algum momento, nós vamos observar uma pessoa sofrendo bullying dentro das escolas. E na maioria das vezes, isso está acontecendo ali no ensino fundamental. Não que no ensino médio não aconteça, mas essas crianças começam a desenvolver essas atitudes ali no sexto, sétimo ano, onde eles conseguem observar as diferenças dos estudantes. Então, nós precisamos nos atentar a isso para que nós possamos, então, mediar para que isso não venha trazer consequências e malefícios para outras pessoas. Vamos a um exemplo prático sobre a minha vida. No meu sexto, sétimo e metade do oitavo ano, eu sofri bullying e muitas das vezes as pessoas fingiam não enxergar o que estava acontecendo na escola. Por naquela época ainda não ser tão evidente essas questões sobre bullying, não que tenha muito tempo que eu tenha feito sexto, sétimo e oitavo ano, mas ainda se tinha aquela resistência, né? Ah, não, é uma brincadeirinha. Mas aquela brincadeirinha me fazia muito mal. E hoje em dia eu me questiono várias vezes onde estão essas pessoas que fizeram isso comigo. Será que elas têm sã consciência atualmente que possivelmente isso pode acontecer com os filhos dela na escola? E que talvez eu possa ser o professor dos filhos dessas mesmas pessoas? Mas hoje em dia eu tenho criado uma autoridade dentro de sala de aula para poder mediar isso, sabe? Eu tenho buscado conhecimento para tentar, entender por que as pessoas elas querem ofender de tal maneira uma pessoa. E muitas das vezes elas cutucam na ferida da pessoa. Ontem eu estava vendo um vídeo na rede social onde uma criança chega para a mãe e fala que tem uma outra criança na escola que faz bullying com ele e muitas das vezes coloca a mãe no meio só porque a mãe é deficiente. Então, assim, até quando o opressor ele vai ter esta ideia de que para atacar as pessoas eu preciso utilizar um problema que ela já tem? É nítido que essas pessoas, os opressores, eles têm algumas características. Eles não têm uma estrutura familiar adequada, sofrem alguma coisa em casa e quer despejar isso em outras pessoas. Outro fato que me deixa bastante reflexivo sobre esse tema de bullying é o seguinte: aonde estão os pais nessa situação? Onde se encontram esses pais? Verdadeiramente eu não consigo entender por que pais que não conseguem exercer a paternidade querem ter filhos. Colocarem os filhos no mundo e acharem que eles podem fazer ou falar qualquer coisa para qualquer pessoa? Isso é incoerente. Isso traz várias perspectivas de discussões para nós, não só nós professores, como psicólogos, como outros profissionais que deveriam se adentrar dentro da educação e tentar entender para nós protegermos as nossas crianças dessas coisas. Porque agora é uma questão de achismo, eu acho que nenhuma pessoa deveria passar por esse processo, sofrer bullying na escola. Isso traz vários traumas, leva as pessoas a terem depressão, desenvolverem outras coisas que não queriam desenvolver. Graças a Deus, hoje em dia eu sou uma pessoa tranquila. Mas quem disse que eu não tenho ferida sobre o que eu passei naquela época? Então a gente precisa discutir muito sobre o bullying porque é um assunto recorrente. Acontece todos os dias na escola. Eu não consigo compreender o que se passa na mente do ser humano em querer humilhar outra pessoa pelas diferenças. Muitas das vezes eu me pego tentando identificar algumas ações que eu possa então executar no meu ambiente de trabalho, no âmbito escolar, na comunidade escolar e principalmente com os estudantes, onde eu consiga diminuir os números de pessoas que sofrem bullying dentro da escola.
A sensibilização com esses seres humanos, desde a época em que eles estão no ensino fundamental, e isso mesmo precisa vir de casa, é assim uma coisa de suma importância, onde muitas das vezes a sociedade não consegue compreender o tamanho da importância que é dar educação para as crianças, né? Para que elas não entendam a diferença da outra pessoa como um método que ela pode se apropriar para rir, para, como se diz, se divertir com o problema do outro ou se divertir com a diferença do outro. Isso é incoerente, isso traz uma inconsistência dentro da educação. E muitas das vezes tem professores que preferem tapar os olhos e fingir que não estão vendo o problema dentro das escolas, sabe? É uma coisa que nós devemos lutar sempre para que não aconteça, porque sempre vai ter fatos assim no nosso cotidiano com estudantes. Eu, como professor, queria entender por que isso se manifesta em outras pessoas em querer, como se diz, ofender, humilhar, trazer ofensas de um modo que machuque outras pessoas, por exemplo, para a sala de aula, para a sociedade. Qual que é o intuito? Isso seria só um método de uma criança ou um adolescente se sentir superior à outra? Ah, ele é diferente, então vamos zoar ele porque ele não combina conosco aqui na escola. E nós, professores, precisamos das ajudas dos pais. Isso precisa vir de casa também. Em outro momento na escola onde eu trabalho, tive um problema com estudantes que estavam praticando homofobia, entendeu? Então eu tive que sensibilizá-los de alguma forma para que eles entendam que há diversidade, sim. E essa diversidade, ela é importante para a sociedade, porque já pensou se nós todos fôssemos iguais? E eles precisam entender que uma sexualidade não define o caráter de outra pessoa. Então, assim, tava gerando bullying com professores. Não são somente com alunos. Então, vocês entenderam aonde o problema está chegando? E isso vem de uma base. Nós precisamos entender aonde está esse alicerce para a gente derrubá-lo, para que isso venha diminuir constantemente nos dias atuais. Estamos no século XXI e as pessoas ainda insistem em praticar isso, que não é adequado. Ah, mas na escola não deveria acontecer isso. Mas quem disse que a escola está imune das manifestações dessas agressões? A escola é onde mais acontece, né, o famoso bullying, é onde os adolescentes e as crianças começam a desenvolver esse ato. E é ali que precisa ter a poda, essa raiz ela precisa diminuir. Então, assim, nós precisamos entender, tentar compreender por meio de estudos e ir mais além na prática com métodos e ações que vão nos levar a resolver este problema. Este é um fato. O bullying, ele tem que ser evitado. As pessoas precisam entender a subjetividade das outras pessoas. Existe uma diferença. E muitas das vezes, essas crianças e adolescentes não compreendem nem mesmo o que é diálogo, não querem dialogar com a sociedade para entender essa subjetividade, entender o que talvez me incomoda para que isso não venha me incomodar mais. Mas outra coisa que eu sempre faço uma reflexão sobre, porque eu fui uma vítima do bullying, é assim, será que nunca essas pessoas vão se responsabilizar por tais atos? Será que essas pessoas elas vão continuar com esses atos, machucando outras pessoas e não vão levar em consideração que isso talvez um dia possa afetar? Porque muitas das vezes o opressor eles não tem esses pensamentos, eles só querem ofender ou trazer a discórdia entre o grupo ali de outros indivíduos que não apresentam as mesmas características que eles. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com todos os seus amigos. É um assunto de suma importância e nós precisamos debater sobre isso. O bullying não pode continuar acontecendo dentro das nossas escolas.